Boa noite, tudo bem? Então, eu vou tentar fazer aqui uma revisão de filosofia para a prova de amanhã, tá? Vou tentar ser breve para não cansar muito vocês e fazer aquilo que é essencial. Então, para a prova de amanhã, o nosso conteúdo será sobre os contratualistas, os filósofos contratualistas. Estamos falando de filosofia política, nesse momento, né? E aí nós temos três filósofos que falam sobre a criação dos estados nacionais, de uma forma diferente de Maquiavel, que é através do contrato, tá bom? Então vamos lá. Dá uma olhadinha no quadro aí que eu estou compartilhando nesse momento com vocês. Eu elaborei esse quadro comparativo com conteúdos relativos aos três filósofos, Thomas Hobbes, John Locke, Jean-Jacques Rousseau. Eu coloco aqui na coluna da esquerda os tópicos principais que nós precisamos saber sobre esses filósofos, tá? Ou seja, como que era visto o estado de natureza para Hobbes, Locke e Rousseau, o que motiva o contrato para Hobbes, Locke e Rousseau e o estado civil para os três também, tá? Então vamos seguir na linha horizontal para ficar mais fácil o entendimento. O estado de natureza para Hobbes, como que era? Resumidamente, em poucas palavras, né? Hobbes vai dizer que o homem, no seu estado de natureza, é mau. Por natureza, o homem é mau, tá? Então, ele tende a ser lobo do próprio homem, ou seja, perseguir uns aos outros na natureza, certo? Bom, e ele vai dizer que o estado de natureza existe, garante a liberdade e garante os direitos dos homens, tá bom? Então, ele não nega o estado de natureza, mas o homem, no seu estado de natureza, poderia fazer com que a sociedade se tornasse uma anarquia, né? Bom, John Locke, um pouco diferente de Hobbes, vai dizer que o estado de natureza não é tão ruim assim, tá? Não é um ambiente de guerra, de egoísmo e tal. No estado de natureza, o homem possui, segundo Locke, propriedade, tá? Mas é importante, o que ele entende por propriedade no estado de natureza? Tudo aquilo que pertence ao indivíduo, sua liberdade, seus bens, seu trabalho, né? Seu próprio corpo, tá? Então, tudo isso para ele pertence ao homem no seu estado de natureza, certo? Rousseau vai criticar duramente o Hobbes. Ele vai dizer: o homem, no seu estado de natureza, é sadio, cuida da sua própria sobrevivência e é bom, tá? O homem não é mau. Se o homem pudesse viver sempre no estado de natureza, não seria ruim para ele. Acontece que na sociedade, é, os homens são bons, mas eles são corrompidos, tá? Eles são corrompidos pela sociedade. Por quê? Porque uns vão escravizar os outros e aí gera a desigualdade social, que é motivo de corromper a sociedade, tá? Então, o homem é bom, naturalmente bom, a sociedade o corrompe, essa famosa frase dele. Bom, vimos que eles têm algo em comum. Os três admitem o estado de natureza, tá? O jus naturale. Mas, afinal de contas, o que vai motivar esse contrato? O que vai levar o homem a passar para o Estado Civil os seus direitos, né? O que leva, então, o homem a passar os seus direitos para alguém formando o Estado Civil? Em Hobbes, o medo do caos que pode se instalar, já que o homem é naturalmente mau, que o homem é mau, é lobo do próprio homem. Então, a sociedade poderia se tornar um ambiente de guerra, de anarquia, um verdadeiro caos. Nesse caso, livremente, o homem abre mão dos seus direitos, criando o Estado Civil, tá? E esse Estado seria absoluto, nós vamos ver mais adiante na forma de governar, né? Bom, para o John Locke, o que leva, então, já que o estado de natureza não é tão mau, o que leva o homem, então, a abrir mão dos seus direitos e criar o Estado? No estado natural, cada um seria juiz em causa própria, tá? Os homens têm direitos à sua propriedade, à sua própria vida, ao seu trabalho, à sua casa, etc.
Mas quem vai dizer o limite da cerca, né? O que é meu, o que é do outro, o que é do João, o que é do José. Então, uns acabariam tomando posse daquilo que é do outro, já que ninguém vai organizar. Então, eles entendem que é necessário um Estado que vá cuidar da propriedade dos seus bens, tá? Por isso, o homem temendo ao risco das paixões, das parcialidades, né? Temendo a desestabilização da sociedade, tá? Então ele acaba abrindo mão dos seus direitos e criando o Estado. Bom, Jean-Jacques Rousseau, totalmente diferente, lembrando que o John Locke, como por ser o pai do liberalismo, ele apoia uma monarquia parlamentarista, né? Vamos ver mais adiante também. O Rousseau vai dizer o seguinte: ele critica os pactos anteriores, porque ele vai falar, não tem a participação de todos, não tem a participação dos homens, né? Dos cidadãos. Então, ele critica, ele vai dizer que é falso, que esses pactos são falsos, e que, nesse caso, precisa criar um novo pacto, novo contrato, tá? Precisa criar um novo contrato em que todos participem desse contrato. Então, todos os homens vão se reunir numa assembleia, que ele chama Assembleia Geral, né? E aí, a vontade de todos é posta sobre pauta, né? Ou seja, o que vai prevalecer nesse caso é a vontade de todos, que ele chama de vontade geral, tá? Então, cada um individualmente abre mão dos seus direitos naturais, tá? E cria, então, a vontade geral, que é a união, a junção de todos os direitos individuais. Aí forma-se a vontade do povo, a vontade geral, tá? Então, nesse caso, o pacto torna-se legítimo, tá? Porque tem o consentimento de todos, já que cada um abre mão dos seus direitos em favor de uma comunidade. Vocês estão vendo que aqui nós temos uma democracia direta, participativa, com um pé no socialismo, né? No comunismo, já que ele fala muito de comunidade, de direitos iguais, né? De uma só vontade, tá bom? Bom, a próxima linha, o próximo quadro vai falar sobre o Estado Civil no pensamento dos três. Então, o que dizia Hobbes sobre o Estado Civil? Como deveria ser o governo, então? Então, Hobbes é claramente a favor do absolutismo, tá? A monarquia absoluta, ou seja, um governa com pulso firme sobre todos os outros, né? O poder, então, é dado ao soberano. Quem é o soberano, gente? Quem é o soberano? O governo, tá? Então, o poder é dado por quem? Pelos homens, pelos cidadãos. Se os cidadãos abrem mão dos seus direitos, logo eles perdem os seus direitos em favor do Estado. E esses direitos, eles são ilimitados. Então, não existe abuso de poder para o absolutismo de Hobbes, já que o poder é ilimitado, né? É esperto e lógico isso, né? Se o poder do Estado, então, é ilimitado, o povo que deu para o governo poder, nós não vamos poder reclamar depois, tá? Então, o Estado vai prescrever leis, escolher conselheiro, julgar, fazer guerra, paz, compensar, punir tudo que tem direito de fazer sem ouvir a voz do povo. Não há democracia aqui, tá bom? Bom, já o John Locke, não. Ele tem um discurso liberalista, que ele é o pai do liberalismo, né? Ele é contra a monarquia absoluta. Ele é a favor da monarquia parlamentar, tá? Derruba, aliás, o absolutismo de Hobbes. Então, os direitos naturais não desaparecem, subsistindo, então, porque os homens vão dar os seus direitos, abrir mão dos seus direitos em favor do Estado, mas, em contrapartida, o Estado vai cuidar da sua propriedade privada, né? É um discurso bem liberal esse, tá? Então, quem é o governo? O governo é composto por algumas pessoas, alguns membros do meio da comunidade, ou seja, o parlamento, que vai cuidar de fazer as leis, né? E fazer cumprir as leis também, tá? E esses vão cuidar da propriedade de todos. O que Locke entende por propriedade? Aquilo que você tem realmente de propriedade física
material, o seu trabalho e a sua própria vida, né? Então, ele vai dizer, o Estado deve cuidar disso, não tirando isso dos cidadãos. Então, ou seja, no pensamento dele, os homens são livres na sociedade e mantêm os seus direitos particulares, os seus direitos jusnaturais, os seus direitos naturais, né? Então, aqui ele vai dizer, isso não vai ter abuso de poder, só que tem um detalhe, quem vai participar desse parlamento? Ele entende que quem deve participar são aqueles que têm mais propriedade. Eu estou falando de propriedade física, material. Porque ele vai dizer o seguinte: quem tem mais propriedade vai saber o valor de uma propriedade e logo ele vai cuidar da propriedade do outro. Discurso meio, né, utópico isso. Bom, passamos para o terceiro, já finalizando, o Rousseau. Como fica então a situação do Estado em Rousseau? Claramente nós vimos que Rousseau apoia uma democracia direta, tá? O Estado não é separado do povo. O soberano aqui no Rousseau é o povo. Não é o absoluto de Hobbes, tá? Não é o parlamento de Locke, mas é todo o povo. Então, isso é feito através de uma democracia direta. O povo todo se reúne, a vontade do povo, como eu já disse anteriormente, é que vai prevalecer, né? E esse povo todo junto forma uma vontade só, que ele chama de vontade geral. No caso, o soberano é o povo que faz as leis através da vontade geral, da vontade de todos. Afinal de contas, qual é o papel do governo? Simplesmente cumprir a vontade do povo, tá? E se ele não cumprir a vontade do povo, se por algum motivo ele se corromper, ele deve ser imediatamente destituído, substituído. E se ele for bonzinho e fizer toda a vontade do povo, ele fica por 2 anos sem direito à recondução. Por mais de 2 anos, ele entende, né, o Rousseau entende que corre-se o risco de corrupção. Então, não é recomendado que a pessoa fique. Aliás, no pensamento dele, no contrato de Rousseau, ninguém fica mais de 2 anos no governo, tá bom? A pessoa é livre à medida que ela dá consentimento à lei. Então, a pessoa participa da lei, elabora a lei e depois ela cumpre a lei que ela mesma criou. Por isso, logicamente, no sentido dele, né, no pensamento dele, ninguém perde a sua liberdade por estar cumprindo a lei, tá? Pessoal, fico por aqui com a nossa revisão, boa prova para vocês amanhã. Eu acho que isso aqui é um resumo de tudo que é importante para a nossa prova, né? E leiam o material, leiam também as questões que eu deixei no GR8 lá para vocês, as questões de revisão também, que são importantes, tá bom? E vamos encerrar essa aula agora. Um beijinho para vocês, até a próxima, se Deus quiser, né?